O plano topo é um plano projetante frontal. É projetante frontal por ser perpendicular ao φ0 e faz um determinado ângulo com o plano horizontal de projeção, μ0. As projeções frontais de todos os elementos geométricos que pertencem a este plano estão contidas no traço frontal do plano. Os traços do plano são definidos por duas retas, uma reta frontal de afastamento nulo, que é o traço frontal, e uma reta de topo de cota nula, que é o traço horizontal. Este plano, por ser projetante frontal, a projeção frontal de todas as retas que ele contém estão contidas no seu traço frontal. O plano pode conter retas oblíquas, onde os traços desta reta estarão contidos nos traços homónimos do plano, retas de topo, onde o traço frontal da reta está contida no traço frontal do plano, retas frontais, que são todas elas paralelas entre si, e o traço horizontal desta reta está contido no traço horizontal do plano, e retas oblíquas passante. O ponto X destas retas oblíqua passante é o ponto onde os traços do plano se intersetam. Para que esta reta e as outras restantes pertençam ao plano, basta que a sua projeção frontal esteja coincidente com o traço frontal do plano. Retas que pertencem a este plano e também ao Beton 3 são retas oblíquas passante e contêm o ponto no eixo X, onde os traços do plano se intersetam, e um outro ponto do plano que pertence ao Beton 3. A projeção frontal da reta do Beton 3 coincide com o traço frontal do plano. O mesmo acontece com a reta oblíqua passante do beta 24, que é uma reta que pertence ao plano beta 24, contém então o ponto no eixo X, que é o ponto de interseção dos traços do plano, e contém um outro ponto qualquer que pertença ao plano e ao beta 24. A projeção frontal desta reta é coincidente com o traço frontal do plano. Como as projeções desta reta são coincidentes, significa que as projeções da reta vão ficar coincidentes com o traço frontal do plano. O plano é definido por dois pontos, ponto P e ponto R. Sabendo que este plano é projetante frontal, significa que a projeção frontal destes pontos terá de estar contida no traço frontal do plano. A reta Q do Beton 3, que é do plano, irá ter um ponto no eixo X, que é o ponto de interseção dos traços do plano. O ponto Q foi pedido, portanto, obrigatoriamente a projeção frontal terá de estar contida no traço frontal do plano. As projeções da reta Q são simétricas relativamente ao eixo X, sabendo-se que a projeção frontal é coincidente com o traço frontal do plano. É referido que o plano delta é projetante frontal, logo se sabe que todas as projeções frontais dos elementos que ele contenha vão ficar coincidentes com o traço frontal do plano. Traçada a reta I, que é uma reta do beta 24, que é oblíqua passante, sabe-se que o traço frontal do plano vai ficar coincidente com a projeção frontal desta reta. Pela posição do traço frontal, sabe-se de imediato que se trata de um plano de topo. Sabendo-se que é um plano de topo, sabe-se traçar também o traço horizontal deste plano, que é perpendicular ao eixo X. A reta F frontal, para pertencer ao plano, a sua projeção frontal terá de ficar coincidente com o traço frontal do plano e a projeção horizontal paralela ao eixo X. Do plano delta, sabe-se que este é definido por duas retas essas que serão concorrentes, uma vez que nos é pedida uma reta F também do plano e que contém o ponto de interseção destas duas retas P e M. A reta P é definida por dois pontos, o ponto P e o ponto H, e a reta M definida por outros dois pontos, o ponto M e o seu traço frontal, que por pertencer ao eixo Z, sabe-se que tem abscissa nula. Sendo as duas retas P e M oblíquas e as suas projeções frontais serem coincidentes, poder-se-ia concluir de imediato que se trata de um plano de topo. Optou-se, no entanto, por determinar os traços destas duas retas. Ao determinar o traço horizontal do plano, o ponto onde este traço interseta o eixo X
sabe-se que é um ponto que pertence também ao traço frontal do plano. Unindo este ponto à projeção frontal do traço frontal da reta M, determina-se o traço frontal do plano. Conclui-se assim que o plano delta é um plano de topo. A reta F, para pertencer ao plano, a projeção frontal terá de ficar coincidente com o traço frontal do plano, uma vez que este plano é a projetante frontal. A reta F contém ainda o ponto S, que é o ponto de interseção das duas retas P e M. O plano delta, por ser projetante frontal, dá-nos a indicação que irá absorver as projeções frontais de todos os elementos que ele contenha. Traçadas as projeções da reta F, sabe-se de imediato a localização do traço frontal do plano, que ficará coincidente com a projeção frontal da reta. Pode-se então traçar os traços do plano delta. A reta M frontal, para pertencer ao plano, a sua projeção frontal terá de ficar coincidente com o traço frontal do plano. A reta T de topo, para pertencer ao plano, a sua projeção frontal, que se resume a um ponto, terá de ficar contida no traço frontal do plano. O ponto P, contido na reta P, para pertencer ao plano, a sua projeção frontal terá de estar contida no traço frontal do plano. Tratando-se de uma reta oblíqua passante do plano, esta fica definida pelo ponto P e pelo ponto no eixo X, onde os traços do plano se interceptam. A reta frontal F, que contém o lado AB do triângulo, por pertencer ao plano, a sua projeção frontal é coincidente com o traço frontal do plano. O ponto A, para pertencer ao plano e à reta, as suas projeções terão de estar contidas nas projeções homónimas da reta. O segmento AB mede 7 cm e, por estar contido numa reta frontal paralela ao φ0, significa que a verdadeira grandeza vai ser verificada na projeção frontal. Significa então que a distância de A2 a B2 é de 7 cm. A reta S pertence ao plano e contém o ponto B. A localização do vértice C do retângulo está explicada em esquema. Este lado AC é um lado de topo, ou seja, poderia estar contido numa reta de topo. Por essa razão, as projeções frontais dos vértices A e C são coincidentes.